Pois bem, eu estou aqui com esse texto, o texto tema da Uhum. noite de hoje, né? Quando Jesus diz lá em Mateus 7, no versículo 13 e 14, Jesus diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. O Evangelho de Jesus, você vê algumas vezes, né? A gente está quase que repetindo, né? A conversa que vocês tiveram com o Carlos semana passada, e eu acompanhei, achei muito bom. Eu quero até usar a liberdade aqui de grifar até algumas coisas que o Carlos disse, Sim, né? ótimo. O Carlos lembrou semana passada que Jesus andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, não é? E alguém pode falar assim, mas como que é isso? Porque às vezes eu não entendo, às vezes no meio dos irmãos, eu entendo o que os irmãos querem dizer, mas eu só não entendo a aplicabilidade dessa expressão, né? Fica parecendo o nome de uma denominação. Porque às vezes quando os irmãos falam assim, não, porque quando eu vim para o evangelho do reino, às vezes eu me pergunto assim, o que é que os irmãos querem dizer com isso, né? Porque, porque eu vim para o Evangelho do Reino, eu, por exemplo, no meu caso, eu vim para o Evangelho do Reino no dia 16 de dezembro de 1979, quando eu entreguei minha vida a Jesus e eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi nesse dia que eu vim, que eu passei a fazer parte do reino de Deus. Então, quando Jesus falava do Evangelho, ele pregava o Evangelho do reino, o evangelho que Jesus pregava tinha um qualificativo. E qual era o qualificativo? O reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre a vida do homem. Então, todo aquele que se convertia, todo aquele que ouvia o evangelho e era convencido de seu pecado, não é? E era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se entregava a Jesus, ele não tinha dúvida que haveria uma mudança completa. E você vê isso quando Jesus está pregando. Por exemplo, quando você olha, por exemplo, a vida de Mateus. Mateus está na coletoria, Jesus chega e diz: segue-me. O que Mateus fez? Mateus levantou e seguiu Jesus. Jesus tá lá Tiago, João, Pedro, Tiago e João pescando. Jesus chega e diz: olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, você vê gente, as experiências, é uma palavra, hoje, essa é uma palavra moderna, né? Porque fulano de tal teve uma experiência com Deus. Quando você olha os evangelhos, o que os evangelhos denominam experiência com Deus é a experiência de Mateus, é a experiência de Pedro, Tiago e João, é a experiência daquela mulher apanhada em adultério, vai e não peques mais, é a experiência de Zaqueu, não é? Sim. E a experiência de tantos que, à medida que a gente vai folheando os evangelhos, nós vamos encontrando. O que experiência era essa? Era a experiência de transformação de vida, era a experiência de dizer assim, quem manda agora é Jesus, a partir de agora quem manda é Jesus. Hoje, quando se fala de ter uma experiência com Deus, lamentavelmente, meus irmãos, eu digo isso com tristeza. Então, porta estreita para Jesus era isso, implicava no governo. Quando ele falava de tomar a cruz, perder a vida, renunciar a tudo, ele está falando do governo dele sobre a vida dessas pessoas, dessa pessoa abrir mão de sua independência, de sua rebelião e se voltar para Deus e colocar sua vida nas mãos de Deus. Eu quero tomar emprestado aqui uma expressão que o Carlos usou ontem. Por exemplo, o Carlos, assim como eu, se batizou numa denominação, né? Uhum. E o Carlos disse isso a semana passada, né? E eu gostei demais, eu anotei e quero aqui hoje grifar, não é? Essa frase do Carlos. Quando o Carlos falou assim, olha, a gente entendia, quando a gente entendeu o que era o Evangelho, quando a gente entendeu a veracidade do Evangelho, a autenticidade do Evangelho e a contundência dele,
a gente olha para aquele evangelho que a gente ouviu lá na Igreja Batista ou em alguma outra denominação, e por favor, quando eu estou citando aqui os batistas aqui, eu sou muito grato a Deus pela vida desses irmãos, porque foram estes irmãos que Deus usou, esses irmãos foram o braço que me tirou do inferno, não é? E que me anunciaram Jesus. Quando a gente fala hoje de evangelho de oferta, quando a gente falava de evangelho de ofertas, a gente se referia a esse evangelho de aceitar Jesus e vem como está. O Carlos mencionou isso, lembrou isso a semana passada. E esse evangelho que nos convidava a aceitar Jesus e vir como está, esse evangelho, por mais diluído que ele já estivesse por conta do tempo, da história da igreja, mas esse evangelho ainda, eu me lembro de minha irmã pregando o evangelho para mim, ainda que ela depois me falou que eu precisava aceitar Jesus, mas ela me falou de céu e de inferno. Hoje, o evangelho de hoje, não se fala de inferno mais. Então, ou seja, ainda que fosse um evangelho de oferta, mas era um evangelho que ainda falava de céu e de inferno. Eu nunca podia imaginar que nós íamos chegar a um ponto que nós íamos encontrar um problema maior. Hoje, quando se fala assim, fulano de tal precisa ter uma experiência com Deus. Quando você vai ver de que experiência estão falando, normalmente nós estamos falando de uma coisa mística. Emotiva. Estão falando uma coisa que está mais voltada para sentimentos, para emoção, uma fé baseada em misticismo. Hoje, gente, ser guiado pelo Espírito, pasmem, hoje ser guiado pelo Espírito é alguém, a Bíblia diz uma coisa, o cara faz o contrário, o sujeito faz o contrário e fala assim, não, eu fiz isso porque o Espírito Santo mandou fazer. Não, mas isso que o Espírito Santo te mandou fazer não está escrito. Não, mas eu sou guiado pelo Espírito, mandou fazer, eu fiz. Mas não está na Escritura. Então, hoje, há uns anos atrás, nessa época da minha conversão e alguns anos atrás, a Bíblia era suficiente. Nós chegamos num ponto, meus irmãos, que a Bíblia não é mais suficiente. Essas experiências que as pessoas estão buscando ter é uma experiência tem o extracurricular, né? Essas experiências que a turma está buscando ter, de coisa mística, de friozinho na coluna, e de sair sapateando e manifestando algum pseudo-dom do Espírito Santo, tem a ver mais com emoção, com alma, mas não tem a ver com aquilo que aconteceu com Mateus, que aconteceu com Pedro, Tiago e João, que aconteceu com aquela ex-prostituta. Não tem a ver com transformação de vida, onde os frutos são praticamente tangíveis, palpáveis, entendeu? Então, quando Jesus falava de evangelho, de reino de Deus, ele está falando de transformação de vida. E hoje é uma coisa assim, eu vou me sentir melhor. Por isso que as pessoas hoje, eu estou procurando Deus, mas eu não encontrei um lugar ainda onde eu me identifico. As pessoas não estão buscando a Deus, elas estão procurando um lugar onde ela se sinta bem, não estão atrás do Evangelho. E normalmente, nesses lugares onde eles vão se sentir bem, ele não vai ter contato com o Evangelho. Não vai ter contato com o Evangelho. E é interessante, me permitam só dizer mais uma coisinha sobre isso, quando Jesus fala aqui em Mateus 7, o finalzinho do versículo 14 é impressionante essa expressão usada por Jesus. Ele diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E Jesus diz assim, são poucos. Ele não diz são poucos os que entram. Ele diz são poucos os que acertam com ela. Por que Jesus disse isso? Você sabe que essa palavra aqui, se acertam com ela, o termo, o significado no original é achar pela averiguação. Achar, encontrar pela reflexão, exame, descobrir pela prática e experiência, ou seja, de experiência no sentido de experimentar. Por isso você entende, quando ele diz são poucos os que se acertam com ela, você já viu gente que se converte, ou às vezes, aspas, se converte, e fica um tempo. Mas
quando o Ivan costumava dizer assim, né? Quando alguém se converter, não faça festa. Guarde os rojões, né? Guarde os rojões para comemorar depois. E a gente não entendia por que o Ivan falava isso. Hoje eu acho que a gente entende melhor. Porque alguns dentre nós se convertem e você assim, bom, vamos esperar um pouco. E é prudente isso, porque a conversão ela precisa se confirmar, ela precisa ser confirmada, ela precisa ser provada. E à medida que essa pessoa se converteu, mas vai chegar um momento em que a vida dela vai precisar ser tocada, ela vai precisar ser corrigida, ser orientada, e às vezes em coisas tranquilas, em coisas leves, não estou falando de uma coisa muito rude. E normalmente, quantos entre nós se converteram e passado um tempo, quando a vida foi colocada à prova, quando precisou se tocar em alguma área da vida, essa pessoa se deu conta assim, a coisa fica quase assim, né? Poxa, é mais sério do que eu imaginava. E é isso que Jesus está dizendo. Poucos são os que se acertam com ela, porque depois de um tempo, ele não... como se fosse um tempo probatório, um tempo de experiência, e que a conversão... que a conversão ainda vai se confirmar, né? Os frutos do arrependimento vão nascer, né? Os frutos do arrependimento. Os frutos do arrependimento. O Ivan falava muito disso, né? Da necessidade de guardar, de esperar, não é? O Ivan também dizia assim, e combina muito com isso, que essa palavra aqui tem a ver com essa palavra de Jesus. Ele falava assim, tem alguns que se convertem no dia de sua conversão. E tem outros que só se convertem. Tem outros que só se convertem depois de já estarem convertidos. Eu falo assim, meu Deus, o que o Ivan quer dizer com isso? Hoje eu entendo um pouco melhor. Porque volta e meia eu vejo alguns que eu achava que eram convertidos, e quando a fé foi colocada à prova, quando a gente foi lá ver se tinha fruto mesmo, essa pessoa foi embora. Ou seja, não se acertou com essa porta, não se acertou com esse caminho apertado. Ele não parou para avaliar, para pensar, falou assim, não, é isso mesmo que eu quero, é por aqui mesmo. Ele achou que talvez a coisa fosse mais suave, mais tranquila, e quando ele entendeu que o evangelho tinha implicações diretas na vida dele, então falou assim, não é nisso que eu estou interessado. Eu diria assim, que só perseveram no evangelho aqueles que entendem que realmente o evangelho vai ter implicações na sua vida, na maneira como você vive, na maneira como você é em casa, na sua vida privada. Quando a pessoa entende que o evangelho tem implicações nessas áreas da vida, aí eu diria para você que é aí que a conversão chega, que a conversão vem, não é? Uau, João, que aula. Eu acho que a falta de entendimento disso que você está falando, desse caminho, dessa formação, é o dia que chega o momento de tomar a cruz, né? É o dia a dia. Acho que a falta de entendimento eu tenho ouvido muito ultimamente, mas será que meu batismo valeu? Mas será que eu tinha me arrependido mesmo? Será que o Espírito Santo veio sobre mim? Acho que são enganos que Satanás vai colocando para invalidar, para colocar em xeque, pela falta de entendimento que a renúncia está no caminho, não está só lá, você não recebeu tudo ali, você recebeu todas as ferramentas necessárias para trilhar esse caminho, que sem elas é impossível. Mas eu tenho encontrado situações assim, que a pessoa começa a questionar a porta, a entrada dela, foi válida, não foi válida? E muito, muito bom tua explanação.